Bom dia, bom dia, bom dia! Amados lindos no meu coração. A gente tá fazendo na nossa live a leitura desse livro. As Leis Dinâmicas... Bom dia, meu amor! As Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder. E hoje a gente vai pro capítulo 3. E, gente, sempre no final da live... eu falo, né, da respiração, da gente fechar os olhos e da respiração. E esse capítulo, ele vai falar justamente disso. Ele chama A Lei do Vácuo, que é o quê? Que a gente precisa abrir espaço na nossa vida para que o que a gente deseja venha. E às vezes, você nem sabe o que você realmente deseja. Às vezes você está simplesmente com uma angústia, alguma coisa, um incômodo, uma sensação de que não te cabe, que você não cabe, sei lá, que você não está bem, aquela inquietude. E esse capítulo fala assim, por mais que você não saiba o que você deseja, abre espaço. Porque a gente precisa abrir espaço, a gente precisa deixar ir para que o novo venha. Então eu achei incrível esse livro. Porque a gente, lembrando, né, eu sempre leio os livros antes. Né, os livros que a gente lê aqui são livros que eu já li, que eu gosto, que eu recomendo, que para mim faz sentido. E esse livro eu já tinha ele há meses e eu não tinha lido. Então eu tô lendo o capítulo que a gente vai fazer. Então, ó, eu sempre grifo, mas ó, pra frente. Não tá porque eu não terminei ainda a leitura. Mas esse livro, minha cunhada já tinha me recomendado muito. Aí uma amiga minha, eu falei, não, esse livro vale a pena. Quando a gente terminou, eu não sabia que livro a gente ia fazer. Aí eu fui olhando pra minhas prateleiras, minhas estantes ali. Falei, é esse livro. Tudo tem um porquê, né? Então, bora lá. A Lei do Vácuo. A lei do vácuo é esta. Se você deseja um bem maior, isso pode ser para qualquer área da vida. E uma maior prosperidade em sua vida começa criando o vácuo para recebê-los. O que é o criar vácuo? É criar espaço. Você vai abrir espaço para que o que você deseja venha. Verifique se há roupas em seu armário. Gente, eu lembro que uma vez escutei uma senhora falou assim, você quer organizar sua vida? Você quer organizar os seus pensamentos? Comece organizando sua gaveta, comece organizando sua bolsa. E é muito verdade, isso daqui você não tapa na minha cara, gente. É o que eu preciso escutar mesmo, porque pensa, sabe, que tô mudando a loja e vai brotando coisa, e eu vou sentar e vou fazer um desapega, sabe? O que não tô usando, por mais que seja bom, que seja útil, que seja bonito, bora desapegar. Vou fazer e te recomendo fazer também. Então verifique se há roupas em seu armário ou móveis em sua casa ou escritório que não parecem mais certos para você. Ou se existem pessoas em seus conhecidos, então lugares, pessoas, amizades. Não é que você vai deixar de amar, que você vai parar de querer o bem, não. Mas qual o sentimento que aquilo está te causando? Aquela pessoa está contribuindo com a sua evolução? É prazeroso estar junto? Qual o sentimento que te produz? E amigos que não mais lhe parecem compatíveis. Então, quando a gente vai, gente, falo isso com propriedade, né? Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, os amigos que a gente tem, eles são o quê? Pessoas que frequentam os mesmos lugares que você frequenta ou que frequentava, tipo de alimentação, o quanto bebe ou não bebe, qual é a conversa. Vocês falam ou falavam sobre ideias, projetos, ou sobre pessoas, circunstâncias, abusos. Qual é o tipo de conversa? O foco é na solução ou é no problema? É no vitimismo ou é no sucesso? Então, cuidado, porque a gente sempre atrai pessoas que estão na mesma vibração. Só que às vezes você está aqui e você está procurando algo diferente, você está procurando evolução, você está vendo racionalmente que às vezes alguns comportamentos que você tinha... Bom dia, amiga linda do meu coração. Comportamentos que você tinha talvez não façam mais sentido para você. Você entendeu que aquilo te prejudica, que aquilo faz mal. Então, entenda que às vezes... se afastar de pessoas, não é porque você deixou de amar, mas é porque você se ama e você vê o bem que aquilo vai fazer pra você. Porque é primeiro a Deus, depois você e depois os outros. Você continua amando todo mundo, desejando o bem, só que isso está me fazendo bem, isso está me levando ao sucesso, à paz de espírito, à harmonia, felicidade, prosperidade. Sim, beleza, maravilha. Se não, dá uma afastada. Solta, porque é o deixar ir. Bom dia, maravilhosa. E ele vai falar bastante nesse capítulo sobre isso, sobre o soltar. Então, inclusive, que até de relacionamento, gente, eu falei... Não lembro em que live que foi, mas já... Bom dia, Taninha. Então, eu quero essa pessoa. Eu quero... Não, gente, eu tava estudando mecânica quântica semana passada.
e com a Elaine. E ela falava assim, quando você já tem um relacionamento, você coloca ali a pessoa, mentaliza aquela pessoa. Porque a outra pessoa já teve o livre-arbítrio dela para escolher estar com você também. Então tudo bem, mas porque a nossa emanação, todo mundo tem esse livre-arbítrio. Então você às vezes está interferindo no que o outro deseja, e isso junta karma para você. Mas quantas vezes você olha para trás em lugares, trabalhos, amigos, relacionamentos que você já teve e que quando aquilo estava acontecendo você falava, nossa, eu queria aquela pessoa para minha vida. E você olha e fala, nossa, não tinha nada a ver comigo. Então, cuidado, não mentaliza o como você quer aquilo, aquela pessoa, aquele lugar, não. Mentaliza, põe em foco o sentimento, porque às vezes não é aquela pessoa. Aí você acha, eu perdi o emprego, é ruim. Não, você não desejou tal coisa na sua vida, aquela prosperidade na sua vida, fazer tal coisa, impactar pessoas dessa forma. Você desejou aquilo, o universo está contribuindo, não era naquele lugar, não é aquilo, você precisa ir para outro lugar aprender tal coisa. Então a gente precisa soltar as nossas vontades, tendo a plena confiança de que o melhor está por vir, que você mentalizou o que você deseja. Só que, gente, cuidado com as mentalizações. Então, se você é solteira, não mentaliza a pessoa em si e mentaliza o sentimento que você deseja e não como necessariamente aquilo, tá? Então, às vezes, tem amigos que não vão lhe parecer mais compatíveis e tá tudo bem. Confia que você pode ter o que deseja e, geralmente, é difícil saber até se livrar-se do que você não quer. Então, o que eu falei, Rafa, eu não sei o que eu quero. Qual é o tipo de relacionamento que eu quero, se é essa pessoa, se é esse namorado que eu quero, se é esse trabalho que eu quero, se é essa casa que eu quero, se é nessa cidade que eu quero morar, se é nesse país. Eu não sei, mas abre espaço. Começa fazendo um faxinão nas gavetas, nas roupas, na bolsa. Aquela coisa, não estou usando. Tem coisa que, gente, que às vezes a gente tem guardado que não serve nem pra doar. Que, nossa, gente, não é nem tanto tempo atrás, tá? Eu tinha um sapato da Capodarte que eu amava, confortabilíssima, coisa mais linda. Só que ele era lindo quando eu comprei. Depois, tanto que eu usei, ele tava um cacareco, tava feio, não tinha tudo ralado. Não tinha mais condição de usar. Só que eu gostava tanto daquele sapato que eu deixava ele no meu guarda-roupa. Não, solta. Rafa, mas o que tem a ver o sapato velho com o amor, com a prosperidade? Abra espaço. Gente, quando a gente tem apego às coisas, a gente quer guardar as coisas, qual é o sentimento de prosperidade, de abundância ou de falta? Você tem aquela roupa que você não... Ai, mas essa roupa tá boa, mas não tô usando. Ai, mas se eu precisar pra um casamento, se eu precisar pra não sei aonde. Ai, aquela roupa que não serve. Ai, mas eu vou emagrecer. Ai, mas aquela roupa que tá furadinha ali. Ai, então, gostando dessa roupa, solta. Porque você inconscientemente manda pra você, manda pro universo a mensagem de escassez. E se eu precisar, porque assim, se eu precisar, eu posso não ter. E é isso que você vai atrair. Então começa desapegando do simples. De tranqueirada na bolsa, de batom velho. Gente, eu tenho tanto batom. Falei pra mim agora sem saber. E nem uso, nem sou de batom. Eu só tô de lip tint e cera pra hidratar a boca. Fazer faxina nas maquiagens que você não usa, nos cremes que você não usa. Solta. E quando você faz isso, além de você soltar, abençoa a vida de alguém. Tem coisa que vai ter que ir pro lixo mesmo, gente, que eu sei que tem que ir. Às vezes tem produto vencido, tem as roupas que não dá nem pra usar, tudo frouxa, e você gosta daquela roupa e tá ficando roupa de ficar em casa. Não, roupa de ficar em casa é roupa de rainha, qualquer lugar. Pode ser uma roupa mais confortável, mas fique bonita. Esse capítulo vai falar disso. Então, solta, desapega, vende, faz um bazarzão. Vamos montar todas as roupas, vou juntar as amigas. Vamos todo mundo, que você já colabora com a energia de todo mundo. Vamos combinar um bazar? Ou vamos pegar isso aqui e vamos doar pra uma instituição que vai fazer um bazar? Porque às vezes você doa, eu costumava sempre doar pra pessoas muito próximas. E as pessoas podiam até agradecer, mas, gente, receber é muito mais desafiador do que dar. Então, a pessoa às vezes vai falar de você... E que, não que isso vai interferir, tá? Quando a gente vai evoluindo, isso não faz mais nem sentido. Mas é difícil a pessoa receber. Falar assim, nossa, fulano tá me dando o que não serve mais pra ela, entendeu? Então, faz o que o seu coração achar melhor. Mas ajude a instituição, pega às vezes uma instituição de caridade, alguém que faz um trabalho legal, que ajuda crianças, ajuda idosos,
um centro, alguma coisa, e doa, e ainda vai lá ajudar, ainda você vai ver o bem que você vai sentir, que você vai criar em você. Porque lembra o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz? Que é dando que você recebe. Então, quando você desapegar dessas coisas, você vai abrir espaço para que o novo venha, só que sempre com um sentimento de soltar mesmo. Não, eu dei aquele negócio, eu podia estar usando agora, isso vai trazer uns probleminha pra vida. Então, solta desapegando mesmo. E doa pra algum lugar, ou faz um bazar pra você, vende bem mais barato, doa pra uma instituição, você vai ver que maravilha, o quanto isso vai trazer energias boas e espaço pra sua vida. Então, se você deseja um bem maior em sua vida, do que está abrindo mão ou se livrando, a fim de criar espaço pra isso, então você deseja um bem, você deseja um móvel pra sua casa, ele vai falar disso nesse capítulo, abra espaço. Doa, tá ruinzinho, mas eu vou ficar com isso. Não tô usando? Manda embora. Com sentimento de gratidão. Olha, me foi útil até agora. E abençoa quem for usar agora. Sabe? Solta. Permita-se que o bem desejado, então o que você deseja, o amor, o dinheiro, a prosperidade, o sucesso, a saúde, ele fala de saúde, possa se manifestar. Então, senta calmamente. Imagina, esse foi o exemplo do que o cara queria vender a casa. E que não ia. Aí o que ele fez? Ele se sentou ali, respirou calmamente. Sempre, todos os livros, todas as linhas de estudo que a gente for ver, sempre vai falar o quê? Em estar em harmonia com aquele sentimento. Tá com dívida, tá com um problema matrimonial, quem vendeu o negócio não consegue. Você vai ter que... As mentalizações que a gente sempre faz no final, que é a nossa oração. Qual é? Eu sempre te levo. Vê uma circunstância que você quer mudar, que tá doendo, que tá incomodando. Olha de fora, vê aquilo se resolvendo, vê aquilo calmando, coloca amor, olha com empatia, libera o perdão. O que eu tô fazendo? Eu tô te levando a enxergar aquela situação com harmonia. Então o que ele tá falando aqui? Sempre você vai ter que observar as coisas e colocar harmonia. Gente, Deus, mecânica quântica, fala o quê? Deus é amor e alegria. E a gente sempre precisa buscar um sentimento de bem-estar. Quando você briga com alguém e tá aquele desejando mal, fizeram isso comigo, que não sei o que lá, você tá em harmonia? Não. Então, você vai precisar acalmar o seu espírito, olhar aquilo, pôr harmonia, emanar amor e soltar. Tira o foco daquilo, que as coisas vão se resolver. Mas por quê? Porque você abriu espaço no seu... Rafa, abriu espaço como? Qual é o sentimento que estava presente em você? Em querer pagar a mesma moeda, ou falar pra ou daquela pessoa, porque fizeram aquilo, aconteceu aquilo. Não, quando você abriu espaço, o quê? Você emanou amor para aquela circunstância, esteve em harmonia e soltou. Isso é o soltar, é o deixar ir, é o aceitar as coisas como foram, como você deseja. Por mais mal que alguém possa ter te feito, quando a gente tem uma... Olha, mudando saco pra picuar, né? Quando a gente tem uma visão do Ho'oponopono, ou uma visão mais espiritualista da vida, a gente entende que, na verdade, muitas vezes o mal que a gente está recebendo é porque o outro também não teve essa evolução necessária pro bem dele, mas é porque em alguma vida a gente também fez aquilo. Então, é como se fosse o troco. Só que, lembra quando eu já expliquei de guerra, de relações, de situação, de conflito com amigo, com marido, esposa, que quando um fica cutucando o outro, falando do outro, e uma guerra, um querendo viver isso comigo, faça aquilo, o negócio não cessa. Então, quando um lado emana amor, para de brigar, isso reverbera. E toda a situação ela é transformada. Então, quando a gente passa a olhar o que nos estão fazendo com esse olhar de ok, tá tudo bem, eu emano amor, e que a gente tem essa consciência do Ho'oponopono de que a pessoa está me devolvendo algo que eu já fiz também em outras circunstâncias, outras vidas. Então você emana amor e aquilo vai cessando e vai calmando. E lembrando o quê? Que tudo que a gente... Rafa, mas não fiz, não mereço. Ok, vai ser ponto positivo para você. Quando o universo é uma continha de matemática. E sempre, em todas as circunstâncias, para que sejam resolvidas, a gente precisa vibrar em amor, alegria e harmonia. Crie um vácuo para a saúde. Sempre que você ousar criar um vácuo, essa substância do universo correrá para preenchê-lo. Isso aplica aos planos espiritual, mental e físico da vida. Então, quando algo aparece no nosso corpo, que seria a doença ou a saúde, no caso, aqui está falando da saúde, mas é por causa da doença, né? A doença, ela não começa na carne, ela começa nas emoções.
Então ele tá falando no executivo que estava muito doente, em que o médico já tinha feito tudo da medicina e tal. Então ele resolveu liberar algumas coisas. Ele se atentou da lei do vácuo, que é o quê? A lei do vácuo é o quê? Abrir espaço, soltar, né? E ele sabia que a mente e as emoções exerciam um efeito poderoso sobre o corpo e que talvez houvesse alguma atitude mental ou sentimento que ele precisasse liberar. Então o homem se acalmou e pediu a divina inteligência, que no caso é Deus, que depende do universo que você preferir chamar, né? A inteligência maior, ao Pai, o Criador. Então acalmou e pediu a divina inteligência que revelasse o que ele precisasse liberar, porque muitas vezes você não sabe, que é o que eu te falei, às vezes você tá angustiado, tá com problemas, tá com medo, e você não sabe. Então, Pai, se concentra, conecta, ora, essa é a sua oração. Pai, eu não tô sabendo lidar com isso, eu não sei o que fazer, mas me mostra o que eu preciso liberar. E aqui ele vai falar do perdão. De repente, lembrou-se de uma pessoa com quem ele tinha grave rancor. Então, por isso que eu falo, às vezes, cessa o julgamento. Quando você fizer uma pergunta, esteja apto a receber a resposta. Às vezes, aquela pessoa que vem na sua cabeça, uma situação, Rafa, mas não tem nada a ver. Tem. Então, de repente, lembrou-se de uma pessoa com quem te teve um grave rancor. Várias coisas indelicadas já haviam sido ditas a essa pessoa, e ele não medira esforços para feri-la. Revisou então os eventos acontecidos entre os dois, os que haviam causado ressentimento, e depois revisou o seu desejo em ferir aquela pessoa. Porque às vezes você fala assim, ai Rafa, mas aquele desejo, mas é porque a pessoa fez isso comigo, não interessa. Então solta, aprenda a olhar e saia do papel de vítima. Ai, fizeram isso comigo. Não, isso vai te trazer mais do mesmo. Deitado na cama com febre alta, esse executivo estava doente. Ele começou a afirmar várias vezes, eu o perdoo total e completamente. Eu o libero e o deixo ir. Ele está abrindo o vácuo. O vácuo é abrir espaço, soltar. Então, no que me diz respeito, o incidente acontecido entre nós está terminado para sempre. Eu não desejo feri-lo, não me desejo mal algum. Eu sou livre e você é livre. E tudo está bem entre nós. Em pouco tempo, ele sentiu uma sensação de paz, quietude e libertação. Gente, perdoar, seja o outro, seja a si, seja os dois, porque numa mesma situação, às vezes você é vítima e agressor. Ai, me fizeram, eu agrido também. A gente, não é perdoar não é porque o outro merece, é porque você merece. Então ele sentiu o que com essa sensação, com esse ato? Paz, quietude e liberação. Pela primeira vez em muitas noites, ele dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, a febre tinha ido embora. Finalmente, o executivo estava a caminho da recuperação por meio do perdão. Porque o que eu falei, a somatização, a doença na carne, a ansiedade, a depressão, a angústia, as dores, doenças físicas, as dores, ela não começa no físico. Então começa, ai Rafa, que ridículo. Não é. O perdão é a resposta. A palavra perdoar, vamos quebrar essa palavra, é perdoar, que significa para doar. Ou seja, significa abandonar velhas ideias, sentimentos ou condições e colocar algo novo no seu lugar. O processo de perdoar forma o vácuo e abre o caminho para o novo aparecer. Então, o novo pode ser uma roupa nova, um dinheiro, um relacionamento, pode ser a sensação de bem-estar, a saúde. O que você... Bom dia, minha linda. O que você precisa abrir mão? O que você precisa soltar? A mecânica quântica fala em soltar. Que aqui é o perdoar, o parar daquela necessidade que as coisas fossem, acontecessem, que sejam exatamente como você deseja. A gente não tem o poder de controlar as coisas pelo lado de fora. Só que a nossa observação cria a nossa realidade. A gente atrai semelhantes, a gente atrai parecidos, a gente atrai pessoas que vão fazer no sentido da mesma forma que a gente sente. Então, o que você precisa perdoar, o que você precisa soltar? Qual o julgamento? Porque quando sai um julgamento, fizeram isso comigo. Nossa, meu ex-marido fez aquilo. Nossa, meu pai e minha mãe fez aquilo. Você é quem? A coitada, a vítima sofredora. E mais disso você vai atrair. Quando você solta, você não tem mais a necessidade que as coisas sejam o que você quer, você
passa a se ver como uma pessoa incrível, amada, porque você dissocia ao seu valor ao que já te aconteceu. Então você é vencedora, você é linda e você atrai mais do que você está sentindo. Então você vai atrair pessoas, situações, relacionamentos que vão te fazer sentir da mesma forma. O poder do perdão... ele tá falando do exemplo de uma mulher muito rica que teve um problema judicial e tal. Então vai falar do poder do perdão de novo. E ela tava indo pro grupo de oração e ela contando a situação, falou assim, mas perdoa a pessoa. Mas como a pessoa dentro da minha casa fez isso? Bababá, um grande amigo. Aí o povo, perdoa. Aí ela não tava conseguindo. Depois que o povo falando, ela falou, tá, vou perdoar. E ela não estava conseguindo. Aí a oração dela. Senhor, eu não posso perdoar esse homem. Mas se o Senhor pode, e Deus sempre pode, sempre faz. Mas se o Senhor pode, por favor, perdoa-o através de mim. Subitamente ela sentiu uma grande sensação de paz, agradeceu e parou de pensar no assunto. Então percebe que todo esse alinhamento de sentimentos, quando a questão soltar aqui é o perdão, esses sentimentos, a hora que você solta, ele vai te trazer paz. Parece que você tirou um caminhão das costas, sabe? Aí eu te pergunto, por que você tá querendo carregar o que você tá carregando? Por que você não tá soltando? Então bora soltar? Bora sentir essa paz? Por quê? Será que você não merece paz? Você não merece sabedoria, amor, prazer, alegria, felicidade, saúde? Uma técnica de perdão. Gente, vamos fazer um compromisso aqui? Que eu descobri isso hoje, tá? E vamos fazer também que eu tô junto. Meia hora, todos os dias, pelo menos uma semana. Semana que vem a gente vem e vamos conversar. Sente-se por meia hora todos os dias e perdoe cada pessoa com que você estiver em desarmonia, indisposto ou preocupado. Medita, põe uma musiquinha de fundo, relaxe, esteja num momento tranquilo e faça isso. Se você acusou alguém de injustiça, se discutiu com alguém de modo inamistoso, se criticou, fez fofoca sobre alguém, se está com problemas legais com alguém, peça perdão a todos eles. Eles irão responder subconscientemente. Por quê? Porque nós somos energia. Quando a gente emana um pensamento ruim, um ódio pro outro, o outro também emana pra gente. Então vamos vibrar nesse sentimento de perdão, de alegria e de soltar. E vamos ver como que vai ser esses dias? Pois me conta. O perdão cria um vácuo que irá desobstruir a sua prosperidade e o seu sucesso. Então às vezes parece que você faz, o negócio tá agarrado e não vai, tá amarrado. O que você precisa perdoar? Pergunta, joga pro seu subconsciente, pro ser superior, para Deus, e pergunta que resposta vai vir. Afirme em pensamentos para as pessoas. O amor indulgente de Deus, para você, a hora que você pensa em alguém ali. O amor indulgente de Deus nos liberta agora. O amor divino produz seus resultados perfeitos e tudo está bem entre nós agora. Eu o vejo com os olhos do amor e eu louvo em seu sucesso, prosperidade e o mais completo bem. Lembra que eu sempre falo que a vida é um espelho? Rafa, a pessoa me magoou, não merece isso. Deseja amor, louva o sucesso dela, a prosperidade dela, que vai, desde que seja genuíno isso em você, isso vem para você. E declarar para si mesmo, eu sou perdoado e governo pelo amor de Deus e com isso tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo muitos problemas no casamento. Seu marido estava a ponto de perder um bom emprego por causa do alcoolismo e instabilidade. Quando sugeri que ela liberasse as ideias sobre seu marido e por meio do perdão formasse um vácuo para que o bem surgisse. Sempre a história, a gente precisa soltar pensamentos, sentimentos, angústias, abrir espaço, porque é uma borboleta, que se façam nova todas as coisas. A borboleta é um arquétipo de transformação. O que precisa ser transformado na sua vida hoje? Quando sugeri que ela liberasse as ideias sobre o seu marido e por meio do perdão formasse um vácuo para que o bem maior surgisse, ela acertadamente respondeu: não há por que eu tentar o perdão, não há nada para o perdoar. Eu amo meu marido. Então sugeri que algum tipo de vácuo precisava ser criado, porque algo precisaria ser liberado.
Sempre que tem algo enroscado, alguma angústia, alguma coisa, tem algo a ser liberado. Então comece pelos mais simples, pela gaveta, por isso, por aquilo, pelas perguntas. Então havia muita coisa daquela senhora que ela deveria se livrar. Então fosse o marido que ela precisava, se não fosse o marido que ela precisasse perdoar, mas todos nós precisamos praticar o perdão todos os dias. Das muitas atitudes negativas subconscientes que guardamos em nossas emoções. Algumas das quais nem sequer estamos cientes. Por isso que eu falo estado de presença. O que você está pensando do desconhecido a hora que alguém passou ali, a hora que foi grosseiro, a hora que alguém não parou no trânsito para você? Todo esse pensamento, ele reflete como você se enxerga. Sobre circunstâncias. Não é assim, comigo eu sou amorosa, mas com o outro é o outro, porque o outro foi sem noção. Quantas vezes você é sem noção? Quantas vezes você falha? E tá tudo bem, mas observe o que você faz com o outro porque você faz com você. Quando você para de fazer com você, você para com o outro. Quando você para com o outro, você para com você. Um pouco relutante, essa senhora que estava com o marido para perder o emprego, ela enfim concordou em sentar-se por meia hora, todos os dias para praticar o perdão. Mais tarde ela declarou espantada que nome de pessoas que ela já havia esquecido há muito tempo lhe ocorriam durante as sessões. Não é consciente. Rafa, aconteceu há muito tempo. Não interessa. O corpo fica com marca, fica com memórias. E que as experiências desagradáveis e infelizes do passado pipocavam em sua memória. Porque ela se permitiu abrir espaço. Ela perguntou, ela cessou o julgamento e esteve apta a receber a informação. Então, para todas elas, sim. Bel, e sabe o que eu vejo? Bom dia, meu amor. Bem, vá. Que as pessoas que têm dificuldade em se sentir cuidadas, que não se sentem protegidas, amparadas, às vezes vem lá da família, do pai, da mãe, que elas se sentiram sozinhas, o corpo, o excesso, o sobrepeso, ele vem como uma proteção. Porque você não se sente... Vê se faz sentido, tá? Você não se sente amparada, apoiada, segura por ninguém. É só você por você mesmo. Por mais que às vezes pode falar, não, eu tenho meu marido, tenho não sei o que lá, tem alguém, tem minha mãe. No fundo, isso você fala a hora que você tá bem. Às vezes no fundo, do dia que você tá mais ruinzinha, você vai falar assim, não posso contar com ninguém. Alguém fez aquilo, alguém fez isso. E o que acontece? Às vezes a vida, o seu interior, você tá sentindo tanta angústia, tanto vazio, você não sabe muitas vezes nem o que é, que você precisa preencher com algo, e que às vezes a vida tá tão ruim, tão sem prazer, que você precisa comer, porque a comida ela dá um prazer imediato. Só que às vezes você precisa soltar, perdoar algo, porque você provavelmente tem um sentimento de culpa, porque aí você come, te dá um prazer imediato, te dá uma saciedade, nossa, arrepiei, mas em seguida vem a culpa e o não merecimento e a sensação de que você não é capaz e que você não consegue. Então entenda que nada é sobre os outros. É sobre você. É sobre o que você precisa soltar, o que você precisa perdoar, o quão pouco carinho você está olhando para si. E consequentemente, por mais que você ache que você esteja se doando para os outros, talvez você não esteja. Porque eu sempre falo, não sei se você já acompanha as outras lives, mas se não acompanhou, eu te falo para acompanhar. Então, no dia que você tiver momento mais angustiada, que não tá tão bem, vai no canal do YouTube, concentra, pede orientação para Deus, fecha os olhos e rola e clica em uma live. Tenho certeza que você vai encontrar uma resposta ali. Minha linda, mas você merece. Então, começa com aí. Porque, gente, nós temos um pai que nos ama acima de tudo, que quer o nosso bem. Só que nós precisamos aprender algumas coisas na vida. A gente precisa soltar. Quando você começa a olhar os outros, as feridas que os outros, as situações já te causaram, colocando amor, colocando carinho, você dissocia o seu valor com o que te aconteceu. E aí você passa a se olhar com amor, com carinho, com empatia. E é um processo. Tem momentos que você vai conseguir fazer com facilidade, tem outros que não. Na verdade, nesse começo, nessa caminhada, a maior parte do tempo, começo você não vai conseguir. Mas o que acontece? Você vai tomando consciência cada vez mais rápido do teu pensamento sobre você mesmo e o lugar que você está se colocando. Porque assim, sempre nós criamos mais do mesmo.
O que a Bíblia fala quando a quem não tem, a quem tem o que mais lhe será dado e a quem não tem até o que não tem lhe será tirado? É o quê? É a explicação de que a gente sempre vai ter mais do mesmo. Então, passar a agradecer o que você já tem, agradecer o seu corpo. Eu te convido a comprar uma garrafa azul. Uma garrafa de vidro azul. A minha tá até ali, gente. Vou até pegar pra vocês verem, tá? Eu tô aqui a sala é com a cozinha. Eu vou pegar pra vocês verem minha garrafa. Ó, eu aprendi isso aqui com a Rebeca Rodrigues, que eu amo, que é uma amiga minha, eu tava almoçando com ela ontem. Que a Rebeca... Eu fiz vários cursos de Ho'oponopono com a Rebeca. Fiz curso de barra de axis com ela. E quando eu fiz o primeiro curso de Ho'oponopono com a Rebeca, aí tinha o livro Limite Zero, acho, do Joe Vitale. E foi meu primeiro contato com o Ho'oponopono. E lá ele vai falar das águas solarizadas que eu faço. Ó, eu tenho a garrafa azul e eu tenho a rosa. Mas você pode pesquisar na internet... Porque às vezes você tá com um problema de saúde, alguma emoção que você precisa trabalhar. Mas a água o Ho'oponopono, mas fala da garrafa azul, tá? E tem que ser vidro, não pode ser plástico. E na hora que aí eu coloco água filtrada, mas se não tiver água filtrada também, Rafa, beba água da torneira. Ok, põe na torneira e ele vai ajudar até na purificação da água. Porque esse processo, países que não tem saneamento, que a água... O pessoal põe que ele purifica a água. Então, cada cor é para uma coisa diferente. Então, aqui, amor. E o azul, ele é água do Ho'oponopono, mas ele traz paz pra gente. E, gente, o nosso corpo é muita água. Então, aquilo vai por osmose e vai nos purificando. E o Ho'oponopono, ele fala que, inclusive, pra gente emagrecer, a gente precisa primeiro aceitar o nosso corpo. Amar ele do jeito que ele é. Rafa, meu corpo tá feio. Ame o que você tem. Então, uma água pra emagrecer, ó, aqui. Então, eu bebo, ó, hoje de manhã foi 2, porque aí eu faço meu café com água, ponho na minha garrafa, tô tomando água com sal, que eu super recomendo, tá? Até marquei esses dias um dos médicos que uma conhecida minha postou, e eu gostei, e eu comecei a tomar água com sal, que realmente hidrata o nosso corpo, mas não é aquele sal normal. Ele é um sal de cozinha, gente. Vou pegar o sal pra vocês verem, pera aí. Ó, ele é um sal daquele de cozinha normal. Ele é um sal... Na minha santa ignorância, gente, quando o sal era fininho, era um sal refinado. E não é, tá? Não parei pra estudar, não. Mas ele é um sal fino, de cozinha normal. Só que ele tá escrito não refinado. E ele é um sal... Ó, cabelo comendo cabelo. Integral. E tem a diluição. Então, é uma colherzinha... De manhã eu tomo em jejum, depois eu tomo durante o dia. É uma colherzinha de café pra 1 litro de água. Primeiro dia que eu tomei me deu até ânsia, gente, agora até acostumei. Mas deixa eu falar, que eu pus sal demais, deu uma pegada. E ele é bom pra um monte de coisa. Outro dia eu postei, eu vou achar hoje de novo, vou postar. Eu senti meu intestino melhor, ele hidrata o corpo. Então a gente precisa pôr atenção no nosso corpo também. E eu faço sempre com a minha água solarizada. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, liberar emoções. Toda vez que a gente... Muitas pessoas... Minha linda, mas sabe o que acontece? Bel, eu sempre me achei uma mulher muito feliz, muito positiva. Só que aquilo era uma máscara que eu colocava pra eu não demonstrar as minhas angústias. Até porque eu não tirava tempo nem de pensar nelas. Por quê? Porque eu não queria pensar. Eu não era uma pessoa que eu não ficava sozinha. Toda hora eu falava assim, eu sou muito sociável, eu preciso estar no meio de pessoas. E por mais que eu fosse... E eu me acho. Só que hoje eu saio às vezes da trabalho, viu? Porque não é todos os lugares. Pensa assim, estudos falam que numa visão positiva é 5% da população busca o que vocês estão buscando aqui. Então, de todo mundo que você se relaciona, com quantas pessoas você realmente gosta de conversar, que você vai conseguir compartilhar o que você está aprendendo, essa evolução, essa mentalidade. Então... Às vezes é complicado você continuar indo para os lugares que você costumava ir, porque não
a conta não fecha mais. Só que o que acontece? Eu me via sendo muito feliz, mas eu queria mascarar a minha angústia, e a angústia que eu não tinha nem consciência de onde vinha. Mas eu achava, não sabia ser diferente, eu não sabia que existia algo diferente. Porque enquanto você não realmente experimenta um estado de bem-estar, quando você não experimenta se sentir realmente amada por Deus, se amar, você não sabe o que é isso. Então qualquer sentimentozinho, sensaçãozinha de bem-estar, você acha que você tá bem, mas não é. Então a gente precisa se tornar buscadores, e com muita humildade, e ter consciência de que não é todos os lugares das pessoas que a gente precisa falar. Porque nem todo mundo deseja o seu bem. Infelizmente é assim, e não é nem por maldade, porque as pessoas não estão nesse grau de evolução. As pessoas precisam buscar a própria evolução para desejar isso pro outro. Então toda vez que você chega para alguém e você vai falar assim, nossa, mas eu não tô bem, eu tô com tal problema, com que intuito você tá dizendo isso para essa pessoa? Se a pessoa realmente vai poder falar assim, epa, você não tá bem aqui, vamos te ajudar, vou te ajudar a levar seu estado de espírito, vamos focar na solução? Quantas pessoas são assim? As pessoas que você se relaciona tão assim? Bom dia, Carlinhos, tudo bem, querido? Ou não? Você vai estar se falando, você acha que vai estar desabafando, mas qual o sentido? Toda vez que você fala, gente, o cérebro não entende o que é passado, presente e futuro. Então, por mais que algo aconteceu há 50 anos atrás, bom dia, querido, o teu corpo acha, você traz aquela sensação à tona, e mais daquilo você vai trazer. Então, toda vez que você for falar, você tem que estar ciente do foco que você quer aquilo. É falar, mas é focando na solução, não na vitimização. E, gente, eu tava conversando com uma pessoa no sábado, e ela me contando, tá com problemas no casamento, coisas que eu passei na minha vida, tá? Então, eu vi ela ali, e eu me vi nas situações que eu já passei. E quando eu comecei a estudar, e tudo vinha pra mim, você cria a sua realidade, você é responsável por isso, você atrai, aquilo me doía e aquilo eu queria fugir, estrangular outra pessoa. Falar, como? Eu sou um ser lindo, eu sou generosa, eu sou querida, eu sou não sei o que lá, como que eu tô criando essa desgraceira toda? Então, quando a gente tá, às vezes, nesse lugar, no fundo do poço, cheio de problemas, e principalmente o começo do processo de transformação, gente, quando você vai começar um negócio, quando você vai começar uma atividade física, quando você vai começar a aprender algo, sempre o começo te demanda mais energia, porque vai dar mais trabalho. Então, nesse começo, quando eu resolvi estudar e fui de cabeça para os estudos, eu olhar tudo que me acontecia, as coisas que eu sentia, eu falo assim, não, lógico que não, esse povo tá doido. Rafa, você acredita que você cria sua realidade? Falava assim pra minha coach. Mas por quê? Porque aquilo me doía muito. Eu me achava uma criatura incrível, eu me achava a pessoa mais generosa do mundo. E eu tava criando tudo aquilo. Com o quê? Com base nos meus julgamentos, nas coisas que eu não aceitava, na forma que eu me via. Porque, gente, não é lógico o negócio. Toda vez que você julga alguma coisa, não aceita uma circunstância, ai, fui abandonada, ai, fizeram isso comigo, ai, fui abusada, ai, não sei o que lá, ai, foram injustos comigo. Qual é o sentimento que eu crio em mim? Eu tô pensando, tenho uma memória. Qual o sentimento? Quando eu fui abandonada, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa amada? Eu sou uma pessoa incrível? Não! Se eu fui abandonada, qual o sentimento? Eu sou uma coitada, não me valorizaram, fizeram isso comigo e não sei o que lá. E é mais desse sentimento você cria. Então é o seu julgamento, a sua não aceitação pelas coisas que já te aconteceram. Mas quando a gente vai estudar, aprofundar conhecimentos, conectar com Deus, estudar espiritualidade, técnicas, Ho'oponopono, constelação familiar, eu fui indo para vários leques. E quando a gente vai estudar a espiritualidade, a gente entende de que nós nascemos na família, são todos acordos, tem o áudio da Pequena Alma, né, que eu escutei com a Rebeca, no primeiro grupo de Ho'oponopono que eu fiz, que esse áudio da Pequena Alma é o quê? São acordos que a gente faz antes de encarnar, para quê? Assim, Rafa, o que a Rafa precisa aprender? O que eu quero ser testado? O que eu quero experienciar? Eu quero experienciar o amor, eu quero experienciar o perdão, eu quero quais circunstâncias eu vou passar para que eu consiga a minha evolução e eu consiga aprender aquilo? Então, você acha que você vai aprender o criar... Bom dia, minha amiga. Que você acha que você vai aprender a amar como? Se amar como?
Vão aparecer circunstâncias desafiadoras para você superar. Então esse é o processo. E entenda que todos os desafios que você passa, eles são um tijolinho para o seu propósito. O que você precisa... Bom dia, minha amiga. O que você precisa aprender com aquilo? Então, gente, o começo de tudo é cessar o julgamento com um vizinho que você viu. Começa com o pequenininho, gente. Porque se você tá julgando um coleguinha que não foi tão simpático, alguém que passou, um amigo que passou por você e não te cumprimentou, e tá xingando a mãe dele, isso é o mínimo do mínimo. Se você não consegue analisar nem isso, imagina o restante que realmente te dói. Só que a sua visão, a sua interpretação das coisas que te acontecem são embasadas nos seus julgamentos lá de trás. Mas vai indo, vai puxando. Rafa, eu não sei o que eu preciso perdoar, eu não sei o que eu preciso abrir espaço. Começa abrindo espaço na gaveta, nas coisas que você não usa, doa pra alguém, faz bazar, porque seja pra você mesmo. Combina com as amigas. Tô com um monte de coisa que eu não tô usando. Aprendi aqui hoje que eu preciso abrir espaço pras coisas. Que seja, Rafa, eu tô angustiada, Rafa, eu tô com medo, Rafa, eu tô com necessidade de alguma coisa, Rafa... Solta. Constelação é maravilhoso, já fiz várias constelações. E a constelação, gente, sempre entenda o quê, né? Por mais que a constelação, ela dá um empurrãozinho no campo ali para as coisas serem trabalhadas, sempre o que muda é nós. É a nossa visão, o nosso olhar sobre as coisas, sobre o nosso sentimento, os julgamentos. Qual julgamento você precisa acessar? Qual perdão você precisa liberar? Não sabe? Não importa. Lembra, essa semana, pelo menos uma semana, gente, é 30 minutinhos por dia. Qual situação você vai harmonizar e joga para o universo, para Deus. Pai, eu tô com tal situação, o que eu tô precisando abrir espaço? O que eu estou precisando perdoar? E trabalhe a amorosidade, gente. Começa com o trem. Se eu tenho que recomendar uma garrafa para vocês comprarem, começa com azul. Tá? Depois vocês podem olhar na internet, tem laranja, tem verde, tem tudo quanto é coisa. Mas lembra aqui, sempre garrafa de vidro. Põe a água e quando a gente vai solarizar a água, sempre tem que estar aberto, tá? Não pode estar fechado. Aqui, que é a tampinha, eu deixo abertinha. Só que assim, o certo é você ter aquela telinha pra pôr em cima. Pra não cair pozinho, né? Eu não tenho, eu não ligo muito. Mas coloque aquelas telinhas, sabe? Não precisa comprar a tela em si, você não... Pode, às vezes, vai na casa de tecido, compra aquele estulezinho e põe em cima. Ou põe um elastiquinho, ou põe um guardanapinho de papel com um elastiquinho de dinheiro mesmo, que não tenha sido usado, uma coisa mais... E fecha. Porque você vai reparar quando você deixa no sol que começa a soltar até umas bolinhas. E você vai sentir diferença na água. A água fica mais leve. E sempre que for tomando água, tudo que a gente for comer, que a gente for beber, aprendi, já técnicas estão sendo reforçadas, né? Eu fiz o curso de Reiki há pouco tempo. E lá ele sempre fala, abençoa as coisas. Fala assim, Rafa, eu não sei se você tem poder, você pode não ter consciência ainda. Energiza. E o que é energizar? Emana amor, saúde, alegria, felicidade, porque quer que seja. E pro seu corpo. Sabe o que acontece? Quando a gente não se ama, quando a gente não tá bem, a gente sempre deseja que o outro ofereça o que nem você mesmo está se oferecendo. Isso não vai acontecer. E se acontece, aparece alguém legal, alguém que te valoriza, você não tem nem olhos para aquela pessoa e você não consegue nem receber aquele carinho que a pessoa está te dando. Entende? Então a água tá aqui, o sal tá aqui, tá, gente? Dicas pra gente cuidar do nosso bem-estar físico, tá? Que a gente vai indo por etapas. Então bora lá. A liberação magnética. Reafirme para a situação ou para si, para as pessoas envolvidas, por uma discórdia. Eu libero, solto, deixa ir. Não tenha medo de liberar nada. Nada pode ser perdido no meio da liberação espiritual. Entenda que por mais que você fala que é físico, eu vou liberar meu guarda-roupa, eu vou limpar minha bolsa, não é só físico. Pelo contrário, o seu próprio bem e o bem de todos os envolvidos na situação fica muito mais livre para entrar em sua vida. Com a liberação, seu poder de atrair o bem é bastante aumentado. Então, tá falando de uma doação que ela fez de roupa. A Caterine, né, a autora do livro. Então, ela doou pra irmã, mas ficou depois com aquela sensação. Se eu tivesse aquela roupa. Eu queria aquela roupa ali. Não sei das quantas. O apego. Aprendi uma boa lição com essa experiência. Nada de bom aconteceu antes que eu realmente liberasse as roupas que eu havia mandado para minha irmã. Um presente que não é liberado depois de ser dado não é um presente de verdade.
Se você não pode dar livremente, seja uma doação, uma gorjeta, um dinheiro para alguém no semáforo, não dê, não se incomode em fazê-lo. Contudo, se você o fizer, assegure-se de liberar o que deu, com sentimento de gratidão e que tá tudo bem e que vai abençoar a vida do outro. Sempre que você der algo e ficar com aquela sensação de que vai te faltar, adivinha o que vai acontecer? Quando parece não haver prosperidade suficiente ao seu alcance para satisfazer as necessidades do momento, ou que você parece estar bloqueado em seu caminho rumo a uma prosperidade, a uma maior prosperidade, seja em qual área for, você deve assumir o controle da situação, de seus pensamentos e de seus sentimentos. Em vez de sentir-se desesperançoso, indefeso ou com pena de si mesmo, declare: para questões financeiras, pensou, mentalizou naquilo? Paz, aquiete-se. Pegue sua carteira, seu talão de cheques ou outras evidências palpáveis de provisão e declare: agora mesmo estou repleto com a rica generosidade de Deus, que provê todas as minhas necessidades. Adiante-se com fé e pague todas as contas que puder. Então, gente, quando eu fiz a magia, não lembro o nome da autora, que eu fiz com a Mayra também. Ela sempre falava assim: você vai pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet, o cartão, você paga aquele sentimento de, às vezes, ruim, de angústia? Não. Pague agradecendo. Por quê? Porque tudo é uma troca. Você não tá dando o seu dinheiro à toa. A não ser que seja uma doação. Mas é o quê? Você foi servida. Ai, tem que pagar a conta de luz. Olha para as lâmpadas e agradeça. Você teve luz, você teve energia para guardar os seus alimentos, você teve claridade para você estudar, para você tomar um banho quentinho. Então, sempre que você for pagar algo, pague com sentimento de gratidão. Então, pague todas as contas que puder. Essa atitude significa pegar a substância que está à mão e enviá-la ao universo, para que, enfim, ela possa se multiplicar. Esforce para uma boa impressão. Aqui vai falar da nossa comunicação visual, do nosso cuidado, de usufruir do melhor que a gente tem. Outra maneira é apresentar-se da melhor maneira possível. Você deve viver tão ricamente quanto possível for com o que já tem. Lembro-me de certa ocasião em que eu precisava de roupas novas para uma conferência para a qual fui convidada, mas não parecia haver dinheiro à mão para comprar roupas novas. Quando eu orei para essa situação, tive a sensação de que deveria começar a usar as minhas melhores roupas, a fim de me ajudar a me sentir rica. Durante todos os dias, por quase uma semana, eu usei o meu melhor vestido. Então, use o melhor que você já tem. Desfrute o melhor que você tem. A melhor louça, a melhor mesa posta, o melhor sapato, a melhor roupa. Para de guardar para depois. Para de guardar para quando alguém vier, para alguma ocasião. Use para você, porque você merece. Depois que você aprender a liberar, formando um vácuo para a nova prosperidade, é hora de fazer o que puder para produzir a sensação de riqueza. É hora de criar uma atmosfera rica, uma aparência rica com substância que estiver à mão. Não fale a ninguém sobre qualquer limitação. Não tem que falar. Essa pessoa vai te contribuir com algo? Não fale, porque toda vez que você fala, você emana mais energia naquilo. Ou mesmo sobre o vácuo, de estar liberando coisas, liberando espaço, liberando sentimentos. Simplesmente faça. Falar sobre limitação financeira é o que mantém certas pessoas em abrigos de pobre. Para pobres. Nunca pense em si mesmo como pobre ou necessitado, por mais que você acredite até que está passando necessidade ou alguma coisa. Não fale sobre tempos difíceis. Pense em quão pouco você tem, Não pense em quão pouco você tem, mas em quanto você já tem. A quem mais tem, mas lhe será dado. A quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Seja grato pelo que você tem. Veja beleza nas coisas. Agradeça as coisas que você tem. Agora é hora de usar sua melhor porcelana e prataria de comer à luz de velas. Mesmo que o cardápio consista somente em comida enlatada. Põe uma mesa. Desfrute do momento. Código de Salomão para prosperidade. Desfrutar. Você vai tomar água. Põe a mesa e tome no seu copo, na sua taça mais bonita. Aprecie o momento. À medida que você criar o vácuo e soltar o que não precisa, o que você não está precisando, que você continua mantendo? Quando você passar a usar o que não tem para suprir as suas necessidades imediatas da melhor forma que puder.
Sua força, quando você enfrenta uma necessidade de maior prosperidade, está na calma e confiança. Tá passando pela turbulência que for. Paz e confiança. Tá agitado? Respira. Pensa na situação. Harmoniza a situação, vibrando no amor, na paz e solta. Paz e confiança. Sempre peça orientação divina, referente às maneiras práticas e também espirituais pelas quais você pode criar um vácuo para nova prosperidade quando as limitações financeiras assomarem. Abra espaço para o seu bem. Nunca fale sobre limitação financeira e comece a pensar em termos de abundância rica e universal que está em toda parte. Se você abrir mão e se livrar das suas antigas atitudes, ideias e bens dos quais não precisa mais, substituindo por novos pensamentos de prosperidade e de realização progressiva, suas condições melhorarão de modo estável. Deve sempre haver a eliminação do que é antigo para acompanhar o seu crescimento. Que se façam novas todas as coisas. Solte, deixa ir o que é meia boca, o que às vezes é até bom. Porque se aquilo for para ser seu, aquilo vai ficar. E se não, tenha sempre em mente, tenha a fé de que o melhor sempre está por vir. Porque você está se tornando uma criatura melhor todos os dias. Reconhecendo as suas debilidades, suas qualidades. Mas vibrando cada vez mais amor, mais aceitação, mais alegria. E isso vai aumentando o teu campo. E quanto mais você solta, quanto mais você emana harmonia, paz, amor, desejo de sucesso para os outros, mais serenidade você vai adquirindo e vai se tornando paz no teu ambiente, mais coisas boas vão se chegando. Então o que precisa ser transformado? Bora orar? Hoje várias dicas, hein? Jussal, água solarizada. E bora lá. E dia de faxina, hein? Tô arrumando lá no escritório as coisas, vou começar a desapegar mais. Então fecha os olhinhos, porque a gente desconecta de fora e a gente vai olhar para onde realmente cria tudo isso. Respira fundo e solta. Porque para que a gente abra espaço para que o novo possa vir, a gente precisa criar o vácuo. Abrir o espaço de sentimentos, de perdão, de coisas que a gente não usa. Rafa, não tô usando, mas é bom. Não interessa, vende, dá embora, dá pra uma instituição. Vamos fazer isso, tá? Então, postura. Respira fundo 3 vezes, fecha os olhinhos. Eu te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui adquirindo conhecimento, por a gente estar aqui abrindo mão do que não serve mais para que o incrível venha. Porque nós cremos nisso. Mentaliza algo que precisa ser liberado na sua vida. Precisa abrir espaço. O que está incomodando? Qual a situação está incomodando? Rafa, como perdoar isso? Bora perguntar. Joga pro nosso ser superior, para Deus. Fala, Pai, muitas vezes eu não estou conseguindo perdoar. Mas se o Senhor pode perdoar, perdoe através de mim. O que precisa ser perdoado? Qual circunstância? Qual julgamento? Em que área da tua vida você precisa abrir o espaço? Joga pro universo que a resposta vai vir. Começa com as gavetas. Começa com a organização da sua casa, da sua bolsa. Quando você faz isso, veja que os seus pensamentos vão se clareando, tudo vai ficando mais simples, mais fácil. A paz vai entrando, a serenidade. Enxergue a situação que você deseja trabalhar, que você deseja soltar, que você deseja vibrar em harmonia e amor, sendo resolvido. Sinta as suas costas mais leves, a sua respiração mais leve, mais profunda. Tá mais gostoso de respirar. E que se façam novas todas as coisas. Pai, ajude-nos nessa caminhada. Que a gente abra espaço, que a gente vibre no amor, na alegria, na felicidade, no perdão, no alto perdão. Nós todos estamos aqui para evoluir, para aprender, para vibrar no amor. Eu escolho isso. E que seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é muito melhor do que a minha.
Eu aceito, eu recebo. Respira bem fundo. Abre um sorrisão. Esfrega as mãozinhas, igual criança, que é missão dada, missão cumprida. E bora trabalhar a aceitação. E bora trabalhar o desapego, o perdão. E que a gente abra espaço para que o novo venha. Novos relacionamentos, novas pessoas, dinheiro, saúde, bem-estar. Bora desapegar do que não tá tão bom. Para que a gente se encha desse sentimento maravilhoso de harmonia, paz e amor. E que pra mim, quando vez que eu sinto mais esses ápices, sabe? Eu chego e choro, eu olho pra natureza, eu olho pro céu e falo assim, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo. É isso. É esse sentimento que eu desejo pra mim, que eu desejo pra você. Tá bom? Beijo, beijo. Lembra do nosso exercício? 30 minutinhos, pelo menos uma semana. Bom dia, meu bem. 30 minutinhos, pelo menos uma semana, de você desapegar de sentimentos, de circunstâncias e emanar perdão para os outros e para si, tá bom? Depois me conta. Beijo, beijo, gente. Lindo dia, fica com Deus. Bora fazer em ação o que você tá pedindo em oração, tá? Beijo.